sou Flávio Falopa, sou professor titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina. Eu venho da escola pública, minha formação toda foi em escola pública. Ginásio na época, colégio, e eu ingressei na Escola Paulista de Medicina em 1974. Venho de uma família humilde, né? Então durante a minha formação de colégio eu dava aulas particulares, o que me ajudou muito para ingressar e poder entrar numa escola que é uma escola muito concorrida, como a Escola Paulista de Medicina. Entrei em 1974 e desde então eu comecei a participar das atividades. Além da atividade acadêmica, de ensino, no primeiro ano comecei a dar plantões no laboratório central, atividades no centro acadêmico, nos diversos departamentos, então fiz vários estágios paralelos e fui desenvolvendo minha vida acadêmica durante esses anos, paralelamente a essas atividades extracurriculares. Eu comecei a participar dessas atividades e interessar pela cirurgia. Então, a partir do terceiro ano, eu fui monitor na técnica cirúrgica. Lá conheci alguns professores, né? Professor Enio Búfalo, que nos orientava, e eu comecei a fazer trabalhos ligados à cirurgia. Então, comecei a interessar por essa área. No quarto ano, existia um programa, né, de trabalho para estudantes, né, e eu fui estagiário na ortopedia. Então, comecei a trabalhar também, conhecer a ortopedia. E aí, realmente, eu achei o meu caminho. Inicialmente, eu era auxiliar de um pronto-socorro, atendia alguns pacientes, né, junto com preceptores, e fui monitor naquele trabalho de empresa e escola, no quarto, quinto e sexto ano, e realmente a partir daí eu já decidi minha vida em relação à especialidade. Após a formação, formei em 1979, eu fiz a residência na própria Escola Paulista de Medicina. Então, à época, o chefe era o professor Marino Lazareschi, né, e o professor José Laredo Filho, pessoas que me incentivaram bastante. E a partir daí, eu comecei também a me interessar pela vida acadêmica. Então, o professor Laredo e o professor Marino Lazareschi tinham muito interesse em atividade científica, de pesquisa, que não era tão intensa na escola a esta época, mas eles já tinham esse viés para trabalhos científicos. E eu comecei a me interessar bastante por isso. E durante a residência, particularmente a área de cirurgia da mão. Eu conheci o professor Walter Mano Albertoni, que foi realmente meu professor, que até hoje que eu mantenho um nível de amizade muito grande, e foi a pessoa que realmente fez me interessar por essa área de especialidade. Então, terminada a ortopedia, eu fiz a área de cirurgia da mão. Então, acompanhei o professor Albertoni desde 1980 e até hoje nós trabalhamos juntos. Então, é uma pessoa que tem muito ético, um indivíduo extremamente honesto, então ele realmente foi quem me formou durante todos esses anos e com quem eu participo na vida acadêmica. Feita a cirurgia da mão, a especialidade, eu tinha interesse em fazer pós-graduação, era o começo da pós-graduação, na época era a pós-graduação da ortopedia junto com a cirurgia plástica, e eu me inscrevi para o mestrado, fiz o mestrado na Escola Paulista de Medicina, terminei em 1985 e
realmente, como o interesse era muito nessa área acadêmica, já fui para o doutorado, que eu terminei em 1988. Então, em pouco tempo, eu já tinha um doutorado. Trabalhava no Hospital São Paulo como chefe de plantão da ortopedia. Em 1988, quando terminei o doutorado, abri um concurso para docente e eu fui aprovado. Então, desde então, eu participo como docente do departamento de ortopedia. Na época, o departamento de ortopedia era uma disciplina na cirurgia. Mas com o dinamismo do professor José Laredo e do professor Albertoni, foi crescendo muito as atividades, os grupos crescendo, um estímulo muito grande para que a gente fizesse pesquisa, para produção científica. Então, vários colegas do departamento foram se titulando. O professor Laredo, ele queria que todo mundo fizesse doutorado, livre docência. E em poucos anos, nós tínhamos 6 professores livre docentes do departamento, da então disciplina. E isso permitiu o crescimento do departamento, que foi transformado em 91 em Departamento de Ortopedia e Traumatologia, com as várias disciplinas. Uma delas da cirurgia da mão. Então, junto com o professor Albertoni, com o professor Vilney Mattioli Leite, nosso núcleo de cirurgia da mão em membro superior, microcirurgia, nós fomos crescendo, o grupo foi produzindo muito do ponto de vista científico, o que permitiu que nós pleiteássemos um setor separado ali do departamento para produzir a atividade assistencial, porque o número de lesões da mão é um número muito grande, então a gente precisava realmente ter um setor que permitisse um volume maior, porque o Hospital São Paulo é um hospital que tinha muitos departamentos e disciplinas e ali o horário para a cirurgia era muito limitado. Então, a partir de então, nós começamos um grande projeto, que era o projeto da Casa da Mão. Então, esse projeto inicialmente começou com uma pequena casinha, com uma sala de cirurgia ambulatorial, depois foi expandido para a casa ao lado, 2 salas cirúrgicas, e finalmente nós conseguimos uma verba para criar um prédio da disciplina de cirurgia da mão. A Casa de Cirurgia da Mão, nós temos um número muito grande de cirurgias. Em 28 anos, nós temos mais ou menos 36 mil cirurgias feitas. A maioria, acidentes de trabalho, acidentes de mão, patologias, microcirurgias, e hoje nós fazemos aí reimplantes, cirurgias de plexo braquial, cirurgias muito complexas, né? E isso permitiu que nós tirássemos isso do Hospital São Paulo, abrindo área para outras disciplinas e departamentos. Então, com isso, com o desenvolvimento e a atividade científica desta área, nós agregamos vários outros colegas. Então, hoje é um grupo muito grande, nós temos 18 colegas da cirurgia da mão, mais 10 colegas que são do ombro e cotovelo. Então, temos 28 pessoas que participam dessa disciplina. É uma atividade intensa, feito cirurgias de segunda a sexta e a cobertura do Hospital São Paulo para emergências no fim de semana. Então, isso tem permitido formar, além de atendimento de pacientes, nós formamos pessoas. Então, temos hoje uma residência nessa área de cirurgia da mão, que faz com que nós possamos formar pessoas para o Brasil inteiro. Então, a evolução minha na Escola Paulista de Medicina foi uma evolução natural, né, à medida que nós fomos participando, cada vez mais envolvidos, né, e a minha vida toda foi dentro da Escola Paulista. Fiz a livre docência em 1996 e o concurso para titular em 1985. Então, desde então, tenho participado de várias atividades dentro da Escola Paulista de Medicina. Inicialmente no departamento e na disciplina, e depois também nas várias áreas aí
de atividade acadêmica e assistencial do Hospital São Paulo e da Escola Paulista. Após o meu ingresso como professor adjunto em 1988, eu candidatei para participar da congregação da Escola Paulista de Medicina. E desde então eu venho participando, representando professores adjuntos, depois professores associados e professores titulares. Então, participando da vida da nossa Escola Paulista de Medicina. A atividade também, paralela à atividade assistencial e atividade acadêmica, eu participo também de atividades administrativas. Em 2009, eu fui eleito presidente da SPDM. Eu participei por um ano, fizemos uma reforma estatutária, criamos o Conselho de Administração, que antes o sistema era um sistema presidencialista, então nós fizemos uma mudança administrativa que eu acho que foi importante na SPDM. Em seguida, em 2010, foi criado o Conselho Gestor do Hospital São Paulo. Isso para poder fazer uma administração público-privada da área da SPDM com a Unifesp. E aí eu fui também eleito presidente do Conselho Gestor do Hospital São Paulo, atividade que eu participei por 4 anos. Foi uma atividade que eu considero importante porque nós fizemos várias alterações do ponto de vista administrativo, tanto com os governos federal, estadual e municipal, como iniciativa privada. Que isso é muito importante para o financiamento do nosso Hospital São Paulo. O que nós temos maior dificuldade hoje realmente é o financiamento. Então é necessário que haja uma participação efetiva das áreas públicas e privadas para que a gente tenha um aporte financeiro para poder sustentar o Hospital São Paulo. Então, durante todos esses anos aqui do hospital, a minha atividade com os colegas foi muito boa. Eu tenho vários colegas que hoje são professores, que são indivíduos que estão na administração do hospital, né? Alguns colegas de turma que nós fizemos paralelo aí, que são hoje professores titulares, professor Medina, professor José Eduardo. Então, vários colegas que hoje estão aí participando da vida da Escola Paulista de Medicina, conjuntamente conosco. E realmente eu devo muito à Escola Paulista de Medicina, por isso que eu mantenho esta ligação, né? Participo, faço questão de formar pessoas. Então, hoje no departamento nós temos um número muito grande de colegas mais jovens, que eu acho que é fundamental que haja essa renovação e o estímulo a essas pessoas. Então, é importante que nós motivemos essas pessoas. Então, e isso é possível através da pós-graduação. Então, inicialmente, nossa pós-graduação começou com a cirurgia plástica, lá em 1982, 83. Depois nós separamos a ortopedia e cirurgia plástica. E aí, há 6 anos, nós novamente voltamos a trabalhar conjuntamente. Então, criamos uma pós-graduação em cirurgia transnacional, que tem participantes da cirurgia plástica e ortopedia, baseado nas linhas de pesquisa. É uma pós-graduação que tem nota 6 da CAPES, é uma pós-graduação importante, que nós temos formado muita gente, tanto para a Escola Paulista de Medicina, como para várias outras universidades. Então, a atividade, eu acho que é muito importante essa atividade também, que a gente mantenha um nível científico, um nível alto científico, para que a gente possa atrair os mais jovens. E o grande problema que nós vemos hoje realmente é o financiamento, quer da universidade, quer do hospital. O hospital, ele tem os hospitais de um modo geral, e o nosso Hospital São Paulo, ele é um hospital de alto custo, não tem dúvida nenhuma, porque nós temos atividade terciária, quaternária. Então,
nós temos atividade de ponta e isso requer financiamento. Para manter uma atividade de ponta, nós precisamos de dinheiro e cada vez mais a dificuldade do país, a dificuldade do mundo, né, em termos de financiamento de saúde, é uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que nesse momento a gente tem trabalhado muito nesse aspecto, tentando trazer mais recursos, quer da esfera governamental, quer da esfera privada. E a inovação é fundamental. Então, é um momento que o mundo está vivendo de inovação e a área médica, sem dúvida nenhuma, também tem sofrido isso. Então, a gente tem que participar ativamente. Então, as inter-relações, né, com instituições no exterior têm permitido que a gente faça intercâmbios importantes, não somente de pessoas, mas também de projetos e de dinheiro. Então, eu acho que esse momento é um momento que a gente tem que trabalhar muito esse aspecto para que continue o desenvolvimento e o crescimento da Escola Paulista de Medicina, que, sem dúvida nenhuma, é uma das mais importantes do país, né? Então, pessoal, se nós podemos dar algum conselho para o pessoal mais jovem, para os alunos, eu acho que é a participação, a inclusão é muito importante. Então, nós temos que, hoje, fazer um movimento conjunto, integrado, professores, alunos, tais, para incluir pessoas. Então, eu acho que realmente a formação de pessoas de alto nível, e eu acho que a Escola Paulista de Medicina, ele tem que ter essa característica. Não é formar quantidade, é formar qualidade. Então, os alunos têm que ter uma formação adequada. E para isso, nós temos que ter essa integração que eu acho fundamental. Nós temos alguns projetos sociais, não somente internos como externos. Acho que todos têm que participar, docentes, os alunos, os tais, integrando também a sociedade nesses projetos. Então, e esse estímulo, eu acho que o docente tem uma participação importante com relação a esses alunos. E os alunos participarem, sem dúvida nenhuma, não é sentar numa sala de aula, principalmente na área médica. A área médica é uma área que nós temos uma relação humana fundamental. E a medicina tem que ser assim. Ela não pode ser uma medicina formal, uma medicina baseada em aulinhas, em exames. Não, nós temos que ter uma formação importante de integração humana. Então, acho que a humanização da medicina ela é importante. Acho que houve uma perda disso com o tempo, mas eu sinto hoje que esse resgate é importante. Então, e os alunos são fundamentais. Então, nós temos que ter os alunos participativos, e eu tenho certeza que quem participa da Escola Paulista de Medicina, ele vai criar raiz com a Escola Paulista de Medicina e vai sair um indivíduo melhor, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista social e humano, que eu acho que isso é formação. Nós temos que formar através de exemplos, através da convivência. E não dá para se fazer isso à distância. Então, eu acho que essa participação no dia a dia, integrativo entre as pessoas é fundamental. Então, eu queria agradecer primeiro ao professor Laranjeira, que essa iniciativa, né, de fazer uma memória aqui da SPDM e da Escola Paulista de Medicina. Eu acho que isso é importante, né, para todos, né, para os indivíduos mais jovens que não tiveram e não têm convivência com o pessoal que participou aí anteriormente da Escola Paulista de Medicina, e eu acho que isso é importante até como uma perspectiva de futuro para todos. Então, muito obrigado a todos pela atenção.